Boa noite a todos. É com uma imensa alegria, não deixa não, Carlos, não dizer. É com uma imensa alegria e com muita felicidade, esperança e fé que nós estamos reunidos para mais um estudo do Livro dos Espíritos na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. E com muita certeza de que tudo em breve vai se renovar em nossas vidas e em todos nós do plano maior, encarnados e desencarnados. Estamos todos aqui reunidos com as bênçãos do Mestre Jesus e toda a equipe de Dr. Pedro Luiz que nos envolve, que nos abraça e que nos fortalece. Então sejam todos muito bem-vindos a esta casa. A Dani vai ler para a gente uma mensagem que foi selecionada do livro Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier. A mensagem é... É razoável pensar nisto. Então ela vai ler a mensagem. É razoável pensar nisto. Depois nós vamos fazer a nossa prece inicial e vamos dar início ao nosso estudo, em que nós estamos num capítulo muito interessante, que tem muito a ver com a nossa realidade, que a gente vai estar falando das leis morais, né? E estamos no tópico do livre-arbítrio. Vamos lá, Dani? Oi, pessoal, boa noite. É razoável pensar nisto. A paciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado aos obstáculos. A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É suprimento de paz para as decepções de seu caminho. A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É valor substancial para os seus entendimentos difíceis. A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta valiosa para que você demonstre boa vontade ante os companheiros menos envolvidos. A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você ajudar ao companheiro que necessita. E a confiança não é um néctar para suas noites de prata. É refúgio certo para as ocasiões de tormenta. Então vamos fazer a nossa prece na alegria e na certeza, né, do amparo da nossa equipe, tão abençoada pelo Mestre Jesus. Deus de infinita bondade e imensa alegria, agradecidos estamos, Senhor, pelas renovações das vibrações do mais puro amor do Mestre Jesus. Nas pegadas do Cristo, estamos todos aqui, encarnados e desencarnados, na alegria e na renovação de mais um estudo, Senhor, para que cada um de nós possamos, através deste conhecimento, acender em nossas esperanças, no nosso íntimo, o nosso melhor. Tempos maravilhosos hão de vir. Tempos maravilhosos estamos vivendo. Estamos na alegria de São Francisco, neste momento de renovação, na certeza de que agora podemos contar com o Mestre Jesus. Podemos saber que Deus, na sua lei maravilhosa e divina de criação, a todos nós abraça. Resta-nos, Senhor, a esperança e a certeza do teu abraço. Mestre Jesus, que na renovação, que para muitos são tormentas, para nós são luzes, são a esperança, a certeza de que não estamos sozinhos. Abraça, Senhor, os corações aflitos, envolve os nossos irmãos que estão chegando à pátria espiritual, envolve todos nós que estamos aqui, seguindo o teu exemplo, renovando a vossa esperança, que sejamos capazes de auxiliarmos uns aos outros, assim como o Mestre sempre nos abraçou e auxiliou. E nesse estudo e nessa noite, a palavra mágica, a palavra de luz,
A sensação da esperança é a certeza de que estaremos sempre com o Mestre Jesus. Fortalecidos estamos, amparados estamos, seguindo os passos do Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Olha, o nosso estudo, a gente está numa questão, já comentei com a Carol, maravilhosa, na lei da liberdade, das leis morais, e a gente está finalizando o tópico, né? Para entrarmos no tópico a gente está finalizando o livre-arbítrio e vamos entrar no tópico das fatalidades. E neste momento, eu só gostaria, antes da pergunta, que a gente não esquecesse daquilo que é espiritualidade e que Jesus veio nos ensinar quando disse: conhece a verdade, ela vos libertará. Livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? Que neste momento é o mais importante para nos fortalecer e para nos dar esperança. Livre-arbítrio é a possibilidade que nós temos de decidir, de escolher em função da própria vontade. O livre-arbítrio isenta qualquer um de condicionamento. Ele é um motivo e uma causa determinante das nossas escolhas. Então, nós podemos escolher ter esperança, ter certeza. O convite neste momento, gente, não é para o pânico, não é para o medo. O convite é o quê? Que maravilha, estamos sendo provadas. Que maravilha, acreditamos na vida imortal e infinita. E que maravilha, temos a oportunidade agora, neste momento, de entender que somos todos irmãos. Vamos lá, gente? A questão 849. Capítulo 10 da Lei de Liberdade e Livre-Arbítrio, 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica, como a criança, essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Conseguintemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. Miramês. Faculdade predominante. O espírito, quando é preciso, Jesus o envia para outras casas no universo, mas torna a buscá-lo por fazer parte do rebanho que ele tanto ama. Vamos trabalhar e compreender para que as faculdades predominantes em nós sejam as virtudes espirituais tão afloradas nos santos quanto nos sábios. Esse é, pois, o caminho a que todos estamos destinados a seguir. O selvagem é uma criança espiritual. O homem primitivo é quase igual ao animal, tocado pelos instintos mais profundos, mas o tempo dota-o de melhores condições no correr dos anos, porque também ele é filho de Deus, dotado de todas as qualidades espirituais que os espíritos elevados desfrutam agora no reino da luz. A criança, com a idade, não se torna adulto? Assim é o selvagem de hoje. No amanhã, passará a ser civilizado e depois espiritualizado. Essa é a lei de amor e de justiça que olha a tudo que Deus criou com o mesmo carinho e a mesma graça. É imensa a nossa responsabilidade nesse momento, que essa questão 849, né? Qual a faculdade predominante no homem, né? Quando ele está num estado de selvageria, instinto ou livre-arbítrio? Gente, nós estamos em qual estado? Hoje, nós temos tecnologia, nós estamos abraçando, aí, ó, podemos chegar em todos os cantos desse planeta. Nós conversamos com todas as pessoas. E diante desse mundo em que estávamos massificados, fomos convidados a respeitar o próximo e a todos. Fomos convidados a entender que a espiritualidade maravilhosa nos mostra neste momento, não é o dinheiro. O que o nosso ministro da Saúde falou? Olha, não adianta você ter o melhor plano de saúde, você vai chegar e não vai ter lugar. Não adianta você vir com uma ação do juiz, a gente não vai ter onde te colocar.
O que esta bênção do momento veio mostrar? Que nós, na nossa fé raciocinada, o convite de Kardec, aquilo que Jesus rastreou, nos ensinou e nos deixou como legado, né? A certeza, a fé raciocinada, a lógica de uma vida maior e de um Pai. Então, diante dessa postura da escolha, livre-arbítrio não é nossas escolhas, nós estamos tendo Então, o que está acontecendo? Quando nós chegamos num supermercado e queremos comprar tudo sem preocupar com o outro. O que está acontecendo quando a gente quer ser bem atendido dentro do hospital, mas eu estou achando ótimo ficar quieto na minha casa porque eu quero o meu salário? Nós estamos agindo como selvagens, querendo bem só para nós, defendendo só o nosso, né? Nós estamos agora descobrindo que não é o dinheiro. Nenhum de nós vai passar por este momento. Podemos passar por este momento tão maravilhoso do planeta, como São Francisco dizia na hora de grande aflição, graças a Deus, agora nós podemos, só temos Deus para contar. O momento agora é esse, e é neste momento em que nós somos convidados a agir, não pelo instinto, mas pela razão. Olha a nossa oportunidade de mostrar a fé, olha a nossa oportunidade de realmente auxiliarmos os irmãos, olha a nossa oportunidade de realmente nos renovarmos na esperança e na alegria. Gente, eu gostaria de contar, diante deste pânico, a gente tem visto pessoas tão apavoradas e desanimadas. Eu gostaria de contar só uma historinha, né, que a gente sempre conta nessa questão. O livre-arbítrio é a nossa escolha. O fato de termos conhecimento não nos tira, a oportunidade de aplicarmos, né? Então, sabe aquela história daquele grande executivo que diante da sua empresa falida, isso está numa das obras, né, de André Luiz, na década de 60, ele desesperado, com vergonha diante da sociedade e da família, ele suicidou. Passou por todos os percalços da agressão maior da lei da vida, que foi desistir da vida. Na hora do desespero, agiu pelo instinto. E qual foi a sua surpresa depois de passar pelas provações que tinha que passar, diante da agressão que ele fez, perante a rebeldia do Mestre Jesus, né? Exterminou a própria vida. Qual foi o desespero quando ele pôde ser socorrido? E aí, o que aconteceu com minha família? O que aconteceu com a minha empresa? E foi dito a ele, 48 horas depois que você suicidou, apareceu um grande investidor, entrou de sócio na empresa, salvaram todos os empregos e a empresa continua maravilhosa como sempre. Você precisava de mais 48 horas para tudo ser resolvido. Neste momento, onde está a nossa paciência, na mensagem que a Dani leu, a nossa fé, aplicando o otimismo? Gente, pensamentos negativos criam larvas mentais. Larvas mentais, pensamento de desespero e de medo, afetam a nossa condição perispiritual e gera vulnerabilidade. Esta energia faz com que na nossa deformidade do medo e do pânico, isso vire uma frequência que desestrutura as células, abrindo um campo para que o vírus chegue. Isso está em Evolução em Dois Mundos, no livro psicografado por Chico Xavier. Então, diante deste momento, nós temos uma conduta. Muitos serão convidados a voltar para a pátria espiritual. Foi planejado. Outros não vão desencarnar, mas o respeito em seguir as leis, o respeito em seguir as normas, o respeito em respeitar o próximo. Cuidar de cada um de nós é nossa responsabilidade. Livre-arbítrio. O tema que nós estamos estudando na questão 849. Como é esse livre-arbítrio? Muitos de nós estaremos não programados para desencarnar e outros estaremos programados. Mas a grande maioria de nós, a nossa conduta, a nossa postura e a nossa escolha de ações, pensamentos e atitudes agora vai ser o diferencial para desencarnarmos ou não.
Então, o livre-arbítrio e a nossa escolha, né? Nós não temos o direito de nos expor numa fé, né? Numa fé que ignora, numa fé que afronta. Isso não é fé, isso é não ver a razão que o Cristo dizia e que Kardec nos ensinava. Nós temos que ter uma fé raciocinada, mas é uma fé de aceitação, de vivermos. Estamos tendo a oportunidade de provar e demonstrar agora que não vamos agir mais por instinto, vamos agir por amor, né? É igual hoje, eu vi numa das mídias sociais, uma senhorinha que falou assim, eu estou de quarentena, eu sei costurar. Ela está fazendo máscara para doar para os hospitais. Então, em vez dela entrar em pânico, eu estou idosa, eu estou sofrendo, eu estou no grupo de risco, né? É aquela velha história. Enquanto muitos contam pedras, outros estão construindo casas. É esse o nosso convite. E essa liberdade, o livre-arbítrio, a escolha é nossa, né? Olha, que maravilha. Agora estamos todos no mesmo barco. Dinheiro não faz diferença. Países ricos não interferem mais, né? Aliás, os países ricos estão sendo devastados pela sua soberania, pela sua soberba. Estão sendo convidados ao amor ao próximo, estão alertando os outros. E uma coisa maravilhosa, nunca se viu no planeta, todos os continentes, nós estamos rezando para que alguém descubra uma vacina. Nós estamos rezando para que todos fiquem bem. A gente reza para que todos os dias os países falem na televisão que a estatística dos desencarnados estão diminuindo. Nós estamos rezando por quem nós não conhecemos. Isto é maravilhoso. Esse laço nos uniu. Todas as grandes tragédias, isso está na questão 784 do Livro dos Espíritos. É preciso que o homem chegue à extensão do mal para que ele possa se renovar. Pestes, grandes conflitos, grandes tragédias aconteceram, não por castigo, mas porque foi preciso fazer uma limpeza espiritual no planeta para que o bem possa vir, né? Olha, a gente acabou de pesquisar aqui, dos 528 mil casos do coronavírus, 23 pereceram. 23 mil, né? A gente está falando, eu estou arredondando para não falar os quebrados aqui. Nós estamos falando, contando um caso, 2 casos. Nós estamos esquecendo de contar que 500 mil sobreviveu. 500 mil se contaminou e está sobrevivendo. Nós estamos esquecendo de contar que hoje, né, no mundo, morreram 98 mil pessoas, 98.867, esse dado é de 2 horas da tarde. Mas sabe quantos nasceram, gente? 235.608, 3 vezes mais. Então, onde que está a nossa fé? Onde que está a nossa alegria? Agora eu estou em casa, vamos ligar para uma amiga e contar uma boa piada, né? Vamos oferecer para o nosso vizinho que é idoso. Olha que bacana. Teve uma senhora que ela disse que ela entrava no prédio dela e não conhecia ninguém. Era oi, participava de uma outra reunião. E aí, como ela é mais jovem, ela ofereceu, ela já tinha feito nessa semana compra no supermercado para 3 idosos no prédio. E ela falou que ela nunca se sentiu tão bem. Então, o momento, a liberdade de pensar, de agir, de buscar boas vibrações é de cada um de nós. Não é isso? Então, diante dessa questão, nós, diante da liberdade, nós vamos agir de forma selvagem, instintiva, né? Ou nós vamos usar o livre-arbítrio? Ou nós vamos usar o conhecimento? Gente, nada é mais potente do que uma prece, do que um padrão energético, do que um olhar com carinho, do que aquilo que a gente emana. Estamos massificados, falando que amamos, mas não amamos, chamando todo mundo de amigo, mas na primeira oportunidade a gente roda o pé, né? A gente fala, ai, que saudade, ai, que bom que foi embora, tô livre. Estou cansado. Chegou a hora da gente descobrir o valor da saudade. Nós estamos com saudade até do nosso vizinho agora. Então, agora esse momento é o momento da liberdade, de ter bons sentimentos, de ter alegria, né? Então, assim, quando a gente fala do vizinho, a gente lembra daquele tio, né? Aquela tia que toda hora que olha pra gente pergunta se está gorda, você já tem mais de 50 anos.
Ou então, você está grávida, você já passou de 50, mas não tem problema. O jeito que ela pergunta é engraçado, é simpático, é gostoso. E a gente agora estamos todos torcendo por todos. Esta oportunidade é agora que nós temos o convite de Jesus para provarmos o sim, sim e o não, não. Tudo bem? Alguém quer colocar alguma coisa? A gente pode ir para outra questão. Foi o que eu falei com você, né, Denise? A falta que faz o abraço e a gente nunca dá valor a isso. É isso aí. Então vamos lá. Pergunta 850. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Miramis, posição social. Quando o selvagem começa a viver em uma sociedade, as suas necessidades crescem e as suas responsabilidades também. No entanto, nesse convívio, ele sobe mais na escala dos espíritos esclarecidos. Aparecem obstáculos que ele deve superar. Aparecem dores que ele deve suportar e cuja mensagem deve compreender. Aparece toda a ordem de agressões que ele deve desfazer. Mas somente o tempo, sendo força de Deus, pode lhe conferir o diploma de completista na subida para a luz, para a libertação espiritual. Às vezes, passa por isso sem perceber no início, porque a verdade é gradativa em todas as frentes de evolução espiritual e mesmo física. A solução dos problemas se encontra dentro dele. Se está maduro e quer fugir da sociedade, o que pretende? Regredir não é permitido. Ele tem que avançar, queira ou não, e para tanto deve dar o primeiro passo no esforço próprio. Não há outro caminho. E é nesse esforçar-se e avançar que a mão de Deus chega à sua cabeça por variados meios internos e diversas modalidades externas. Gente, o convite aqui agora é para a gente refletir a posição social. Não constitui, às vezes, para o homem um obstáculo à sua inteira liberdade de seus atos? A posição social. O que é uma posição social hoje? Quem são os que estão verdadeiramente livres hoje? Quem se encontra, né, sem as amarras de uma sociedade, de uma condição, de um nome, de um peso, de um ambiente? Quem é verdadeiramente livre hoje? Né? Como diz Paulo de Tarso, quando ele já estava destruído, preso, já tinha sofrido muito, e um guarda, né, romano, chega perto dele e oferece a chave para ele fugir, ele disse, fecha isso aí. E Paulo de Tarso diz, eu não vivo mais, é o Cristo que vive em mim. E eles tiveram medo dele fugir, né, porque teve muito medo dele fugir, e ele estava pregando, falando do Evangelho, falando de Jesus, nos momentos finais, pouco tempo antes dele ser crucificado. E Paulo de Tarso falou assim, ele falou o seguinte, quem estava preso? Aquele guarda que o vigiava ou ele que tinha encontrado a paz e a certeza da vida espiritual, de Jesus que nos acompanha e nos abraçou como ovelhas e que diz que nenhum de nós perderíamos? Quem tem mais liberdade? Aquele irmão que hoje tem uma oportunidade lá no presídio, né? Que cometeu um ato falho, mas que tem uma oportunidade hoje de repensar. Meu Deus, tomara que nada aconteça aos meus e a quem eu amo. Né? Que só quem está privado, quem está com a distância, que vai sentir e perceber neste momento o valor que existe de verdade. Não tem amarras, não tem condição, quando a alma está leve. É o Cristo que vive em mim. Seguindo os passos de Paulo de Tarso, né? Não sou eu mais que vivo, então nenhum lugar me prende. Eu não estou preso. Quem se sentia assim? Quem se sente assim? Aqueles a quem nós conhecemos. As pessoas. Gente, eu tive um conhecido uma vez que me disse que ele tinha muita dó da gente, porque todo espírita que ele conhecia ficou pobre. Então, na cidade que ele morava, os empresários,
Então eu falei assim, ah, espírita é muito ruim essa religião que fica pobre. E eu achei aquilo de uma graça, e eu ria demais, dei muita gargalhada. Que maravilha! Pobre, pobre das amarras, pobre dos títulos sociais, pobre da posição na sociedade, rico, na certeza dos bons caminhos, né? O Chico Xavier, o que ele tinha? Um dia ele estava escolhendo, ele tinha 2 ternos. E aí ele escolhendo entre um e outro qual vestir. Emmanuel aparece, você tá podendo, hein? Ele tá assim, mas eu tenho 2. Ele falou assim, você tá com muito que você ainda pode escolher. Então, nós somos livres, nós não estamos presos. Quando nós temos a coragem de perceber a imensa liberdade que o Cristo, através do livre-arbítrio, nos concedeu. Na criação divina, tudo que Deus nos fez, sejamos leves, sejamos tranquilos, tenhamos fé, levemos alegria. Gente, quando nós temos raiva, medo e ódio, nós criamos dentro de nós energia extremamente deletéria. Nós proliferamos, até pus o óculos aqui para mim não esquecer, isso está no livro Ação e Reação, de André Luiz, e Evolução em 2 Mundos. Medo e ódio facilita a proliferação de bacilos, que diante de um estado de pessimismo e medo, nós alteramos a nossa condição perispiritual e fica mais fácil dos vírus se alojarem. Então, as pessoas que são alegres e felizes, elas estão libertas, elas têm fé. E se algo de negativo ou de ruim acontecer, elas têm força para superar. Não é isso? Quando algumas pessoas... Eu tive a oportunidade de conhecer um jovem que, aos 26 anos, ficou cego. Teve uma doença, em 3 meses ele ficou cego. E ele contava pra gente que ele achava que ele era a última bolacha do pacote. E que ele só descobriu a alegria, que agora ele escuta o barulho da chuva, ele sente o vento. E a gente conversando, um passarinho tinha parado perto de uma árvore onde a gente estava, e ele falou assim, você não ouviu, mas um passarinho passou aqui e cantou. Olha que beleza. E ele se diz que hoje ele é muito mais feliz. 26 anos, ficou cego e extremamente liberto dessa amarra de sociedade, de instinto. Ele descobriu o que é a leveza. Aqui é temporário, gente. Aqui nós estamos temporariamente numa oportunidade de escola para nos educarmos, né? Estamos temporariamente numa prisão de um corpo que às vezes vai nos causar dor, vão chegar as doenças, vamos ter as limitações, mas vamos ter, apesar de tudo, a liberdade de escolher, de sonhar e de poder caminhar, né? Lembremos o caso do nosso irmão em Brasília, um atleta pronto para ir para a Olimpíada, tem um acidente de carro, já tinha batido a meta olímpica, então já estava convocado para a Olimpíada, num acidente de carro. O médico dele, o ortopedista, o médico que sempre acompanhou, desesperado, como é que eu vou dar notícia que ele agora vai ficar numa cadeira de rodas, né? Paraplégico. E aí, ao dar a notícia, ai, que bom que é só isso, porque eu não ia suportar perder a visão. Eu agora vou para a Paralimpíada. Eu vou competir, porque eu sou competitiva, eu quero ganhar. Então, é esta liberdade que nós precisamos ter. Liberdade de espírito, da alma, sintonia com Cristo. Neste momento, precisamos sim ter prece. Muita coisa boa está acontecendo. Muitas pessoas estão se ajudando. Nós estamos rezando mais. Na hora da dificuldade, né? Mesmo a gente que fala, que não tem fé, que está meio emburrado com a vida, com Cristo, a gente gruda, a gente reza, a gente pede e a gente renova, não é isso? Então, que este momento nós estamos aqui para passar a verdade da esperança, da alegria, dos bons exemplos, da certeza de que vai passar. E graças a Deus, a humanidade, os grandes líderes, os países ricos vão entender que nós somos pequenininhos, grandes, todos irmãos, nessa aldeiazinha que é o planeta Terra. Podemos para a próxima? Questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida,
conforme ao sentido que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez, ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. O que chamas fatalidade, Miramês, fatalidade. O que chamas fatalidade já é produto do livre-arbítrio, pois, antes de reencarnar, o espírito, por vezes, escolheu determinadas fases para passar. Se ele escolheu o acontecimento, é uma fatalidade. Mesmo assim, conforme a sua vida na Terra, poderá modificar seu destino em algum aspecto, dependendo do que vai fazer ou está fazendo em favor da humanidade. Há casos em que os benfeitores espirituais investem na criatura e encurtam ou alongam a sua vida, desde quando isso sirva para o bem comum. Mas tudo depende de Deus, que é, como se sabe, o Senhor de tudo que existe na criação. Quantas enfermidades escolhidas são removidas dos caminhos de quem as escolheu, porque o mesmo trabalho que em certa ocasião somente eles poderiam fazer, o amor pode substituí-las com mais eficiência? A fatalidade é, pois, produto da escolha de quem deseja progredir. Olha que maravilha, né? Não é por acaso que estamos nesse estudo há alguns anos e estamos nestas questões. E hoje a gente está tendo a oportunidade de falar sobre isso e vivendo isso. A questão 737 do Livro dos Espíritos, que a gente estudou há pouco tempo, fala dos flagelos destruidores. E ele pergunta com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores, né? Não há de se questionar que uma peste, né? Essas grandes pandemias, elas são flagelos. E olha que maravilha a resposta dos irmãos, para fazê-lo progredir mais depressa. A humanidade, já não dissemos a destruição, é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, né? E em cada nova existência, a gente sobe de degrau na escala de aperfeiçoamento. É tão gratificante. Temos que agradecer a Deus de estarmos aqui vivendo este momento. Nenhum de nós sairá da mesma forma quando essa pandemia se resolver. Todos nós sairemos diferentes. Vamos entender que somos todos iguais e que só seremos felizes quando todos estiverem felizes. Este passo, este caminho, isso não é castigo. Hoje, assistindo uma palestra do Alberto Almeida, ele disse que amigos espirituais falaram o seguinte: quando nós perecemos, e não esqueçam que o que a Carol acabou de ler, muitos de nós, quando chegamos, tivemos uma oportunidade, antes de voltarmos, de reencarnarmos, de sabermos tudo o que passaríamos, muitos pedimos para desencarnar em massa. O que está acontecendo é um convite para um resgate coletivo. E aí, qual que é a grande bênção e alegria disso tudo? Alguém duvida da imensidão de amigos no plano espiritual, recebendo os nossos irmãos? Alguém duvida do amparo que todos receberão nesta passagem para o plano espiritual? Alguém duvida do alívio que será para este espírito de ouvir numa grande palestra de um irmão que nos disse o seguinte: às vezes nós gastaríamos séculos, muitas reencarnações, 5, 6, 7 reencarnações,
para melhorarmos e limparmos moralmente tudo que nós carregamos de mazelas de vida passada. E ao aceitarmos este planejamento, quando nós renascemos de perecer por uma pandemia, por uma peste, por um vírus, sabe o que isso significa para nós? Significa que nós estamos resgatando, como se fosse não, é uma verdadeira caridade. Nós resgatamos muitas reencarnações em uma só. Só de aceitar, só de ir com fé, só de ter alegria. Eu tenho uma conhecida em que ela disse que não podia visitar os pais, estão em outra cidade, e eles falaram com ela, nossa, tô super bem. Se tiver que ir, já tá na hora. Você já tá bem, meus netos estão legal, eu não tô com medo de nada. Eu sei que eu tô muito melhor do que muita gente mais nova que eu, mas se eu tiver que ir, eu vou com alegria, vocês estão bem. Isso que bom, e que se eu for e alguém descobrir a cura através do meu corpo, que assim seja. Olha que dignidade maravilhosa, que alegria, né, que a gente tem. Então, eu só queria lembrar o seguinte, a gente está falando da fatalidade, dos flagelos, e nós estamos esquecendo do seguinte, olha só, a peste bubônica na Europa e na Ásia, em 1350, pouco tempo depois que Francisco de Assis veio na Terra, ela dizimou 50 milhões de pessoas. A cólera matou centenas de milhares em 1824. A tuberculose, gente, matou 1 bilhão de pessoas de 1850 a 1950. A gripe espanhola dizimou dos 20 milhões de mortos de 1918 a 1919. A febre amarela, ela causou 30 mil mortes na Etiópia em 2 anos, 1960 a 1962. O sarampo, que hoje alguns irmãos teimam em dizer que não precisa vacinar, o sarampo matou 6 milhões de pessoas até 1963. A malária matou 3 milhões por ano. Ela mata 3 milhões por ano, né? Desde 1980. A AIDS, meus irmãos, 22 milhões de mortos desde 1981. Nós agora tivemos 23 mil irmãos que voltaram para a pátria espiritual, abraçados por uma espiritualidade maravilhosa e benfazeja. Tenhamos a certeza do Cristo em nós. O nosso estudo hoje é liberdade de escolha. Vamos parar de criar energia densa. Vamos parar de poluir a nossa casa, o nosso trabalho, né, a nossa cidade. Precisamos nos cuidar. Não vamos nos arriscar e nos expor. Vamos seguir o que tem que seguir, mas nada de pânico. Não vamos adoecer. A doença não acontece de fora para dentro. Ela começa em nós pelo nosso pensamento e pela nossa conduta. Então, este é o convite de esperança, de liberdade de escolha. Vou escolher o que pensar, vou escolher o que amar, né? Vamos escolher, olha, é um momento maravilhoso para a gente pedir perdão para todas as pessoas a quem nós magoamos. Vamos pedir perdão, e pedir perdão não é ir lá e falar, desculpa, é dar um sorriso, é dar um tchau, é falar, olha, eu estou aqui, eu quero que você fique bem, eu quero que todos os seus parentes estejam bem. Então, vamos prestar atenção nisso, né? Olha, este momento atual é um convite para quê? Ele vai nos ajudar a ter o quê? O verdadeiro valor da ética, do bem. O que é ética? Nossas escolhas morais. O que é o livre-arbítrio? A nossa escolha de agir, de pensar, né? Então, olha, a gente estava falando muito preocupado com os irmãos querendo desistir da vida. E agora nós temos uma humanidade inteira rezando para viver. E que essa energia de limpeza abrace os nossos corações. Vamos fazer a nossa parte, passar o álcool gel, né? Ter respeito pelas pessoas, pelos ambientes, mas nós podemos trabalhar, ser produtivos sim, com dignidade, com respeito, e que os nossos irmãozinhos aí,
que já passaram de algumas primaveras, né? Que estamos em casa, aproveita esse momento para ser dengoso, cara. Vai pro quintal, faz polichinelo, vão brincar de lavar roupa, vão fazer academia, varrer na casa, gente. Ai, minha Nossa Senhora, isso é bom demais. Vão ser felizes. Sabe de uma coisa? Coloca aquela música e dança, e dança. Coloca aquela valsa, sabe aquela música que todo mundo da família fala que é baranga, que é brega? Coloca bem alto, canta muito, dança muito, abre a janela para o vizinho escutar, né? Escuta a música que você gosta, com respeito, mas com alegria. Vai passar, se movimente. Outra coisa, ficar olhando estatística, a gente não está pagando patrocínio para ninguém. Tem coisa melhor para fazer. Vão ler o livro, tem muito filme engraçado. Vão pegar o álbum de fotografia antigo que a gente tem e olhar como é que a gente vestia mal pra caramba quando a gente vê aquelas fotos. As minhas lá em casa estão proibidas. Mas, gente, vamos descobrir. Então uma para casa para todo mundo que, como eu, passou dos 25. Vão pegar as fotos antigas e morrer de rir de como a gente era. Que Deus possa nos abençoar e nos aliviar, que nós tenhamos o livre-arbítrio, que nós tenhamos escolha, que nós... Pode jogar na parede. Que nós tenhamos a felicidade, que nós tenhamos a felicidade, gente, de agora descobrir que nós estamos rezando para todos, para quem nós não conhecemos. Que nós tenhamos alegria, que existem irmãos trabalhando, posto de gasolina, nos hospitais, nas farmácias. Sua irmã falou que vai ouvir o Roberto Carlos. Não tá pra... É pra ver foto antiga? Não! Se ela mostrou uma minha, eu mato ela. Gente, essa é a alegria do momento. Este é o convite. O convite é para mudar o padrão vibratório. O convite é para a gente rezar por todos. O convite é para a gente agora entender, estamos com Cristo. Ai, que lindo! Estamos com Jesus. Estamos com Jesus. Olha, o convite agora não é para despedir. Não existe despedida quando se ama. Existe até logo, vamos nos encontrar rápido. A vida é fugaz. Então, em nome de Jesus... Tem uma irmã médica que está nos ouvindo. Rezem por nós médicos. Vamos fazer esse convite a todos os médicos, a turma do hospital, a turma da faxina do hospital, a todos vocês, a cada irmão, vocês estão recebendo uma vibração maravilhosa. Vocês não têm noção, médicos, enfermeiros, paramédicos, a turma que limpa o hospital, que cozinha para o hospital, que atende no hospital. Mas os médicos não se sintam desesperados, sem controle. Vocês estão no controle. Vocês têm agora a missão maravilhosa de Hipócrates. Vocês têm a missão. Não tenham medo, não se barqueiem, tenham fé. É só um até logo. Alguns irmãos nossos só estão indo na nossa frente. Que Deus proteja essa missão que cada um tem, né? E ao fazer a sua faculdade de medicina, que foi tão sofrida, e não estão voltando para casa e não estão podendo abraçar os seus, estão cansados. Gente, aos médicos e a toda a equipe dos hospitais, dos laboratórios e de clínicas, abençoados estejam. Recebam o nosso abraço de gratidão. Chamem pelo seu anjo da guarda, pelo seu mentor. Confiem, o Cristo está operando em vocês por suas mãos. Escolham, vocês têm o livre-arbítrio. Escolham acreditar. Vocês podem, vocês devem, vocês já estão na missão de representantes do Cristo em nós. Então, vocês estão no contato com entes queridos que as pessoas não estão podendo chegar perto. E só essa luz já abraça cada roupinha branca que você veste. Abençoados sejam todos os médicos e da área de saúde, todos que estão trabalhando. Desde aquele que limpa a panelinha lá na cozinha, aquele que está limpando o balcão, que está recebendo pessoas. Abençoado seja a área de saúde
na sua missão de grandeza, de trabalho, de operação. Abençoados sejam, abençoados estejam. Vamos lá? Mais uma. Aí eu não tô. Linda, te amo também. Eu também estou emocionada. Vamos lá? 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem, não lhes estará no destino o infortúnio? São talvez provas que lhe caiba sofrer e que elas escolheram. Porém, ainda que lançais à conta do destino o que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura a consciência em meio dos males que te afligem, e já bastante consolado te sentirás. Allan Kardec. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos do que a nossa própria falta. É certo que para isso contribui algumas vezes a influência dos espíritos, mas também o é que podemos sempre forrar-nos a essa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando más. É isso aí. Miramês, perseguidas pela fatalidade. Essas pessoas, e principalmente as almas mais evoluídas, em estado de sono, vão encontrar mais diretamente seus anjos guardiães, que tutelam por amor sua reencarnação e pedem novamente para não tirar seus fardos, mesmo que para isso tenham adquirido direitos. Então, são aparentemente massacradas pelo destino, de modo a levar muitas pessoas a se condoerem pelos seus sofrimentos. São missionários que desejam ser úteis em todas as direções da vida. Os meios de nos educarmos para Deus são diversos e poderemos escolher fazendo uso do nosso livre-arbítrio. Às vezes falamos certas coisas e essas coisas enchem de tristeza certos corações. Entretanto, não podemos negar a verdade, fazendo descer à terra periodicamente uma dose a mais para os corações que sofrem, de modo a infundir-lhes esperança. Mas agora, muitos dos tristes à época de Jesus estão alegres, por entenderem melhor a sua doutrina de fé e de amor. A reencarnação lhes mostrou a realidade e continua a mostrar para todos os que ignoram os ensinamentos do Divino Mestre. Não há nada errado, tudo se funde na grande escola de Deus para o bem da humanidade. Gente, todos nós, quando passamos algum perrengue, quando nós passamos alguma dificuldade, todos nós, a gente fica com raiva assim. Nós planejamos, a gente pensa assim, nossa, eu faço tudo tão direitinho, por que dá errado? Porque essa questão, ela fala isso, por mais que a gente planeje, a gente estuda, sacrifica, vai trabalhar, e às vezes, o que acontece? Se a gente está sem condição, a gente perde emprego, vem uma doença, alguém que a gente gosta vai embora, acontecem grandes tragédias, essas dificuldades, aí a gente pensa assim, e a pessoa, coitado, e nós temos uma mania, né? Nós temos um hábito de muito mais selvagem do que de liberdade, de falar assim, coitado fulano, tudo que faz dá errado, tadinho, trabalha tanto, né? E uma vez, gente, eu tenho a oportunidade de dar aula na faculdade, uma vez um aluno virou para mim e falou assim, nossa, a gente está sempre te vendo aqui, né, de manhã, de tarde, de noite, seu carro é tão feio, é tão ruim, você trabalha tanto, coitado de você, né? É como quem diz, ele quis dizer assim, ele não me achava uma pessoa de sucesso diante do tanto que eu trabalhava. E eu dei uma gargalhada enorme e contei para ele, não tem perigo nenhum de ser sequestrado, porque ninguém vai pegar alguém de carro feio. Então, em tudo nessa vida, a gente precisa entender. Antes, quando alguém me falasse isso, eu apelava, ficava, poxa, é mesmo, né? Eu trabalho desde nova, por que eu não consigo ter mais coisas, ter uma vida melhor, passear mais? Sabe por quê, gente? Porque, graças a Deus, sorte e azar
São termos que nós usamos para nos mantermos na infância espiritual. Porque quando nós queremos manipular as pessoas e as coisas, nós não aceitamos a vida como ela é. Nós não aceitamos que alguém pode não simpatizar conosco. É uma liberdade que as pessoas têm. A pessoa pode não nos querer ficar conosco. Então, sorte e azar são palavras julgadas ao vento sem entender a alegria. Quando nós somos convidados ao trabalho, quando nós somos convidados a limpar o nosso perispírito, sendo que através das doenças e limitações físicas, o nosso corpo melhora, né? Quando eu digo melhora, o nosso corpo espiritual, mental. Não existe sorte e azar, ninguém é coitadinho. E outra coisa, só quando estamos fortes, só quando estamos... Só quando estamos... Vou voltar, tá, gente? Quando estamos fortes, é quando nós estamos preparados para passar pelas dificuldades. Não existe o coitadinho que faz tudo e dá errado. Nós, quando estamos nessa situação, em eras passadas, éramos nós quem perseguíamos as pessoas, tirando a esperança, tirando a alegria, tirando a condição financeira, tirando alguém que eles gostavam, invadindo a vida do outro, né? Fazendo com que o outro trabalhasse, julgando as nossas ironias, o nosso mau humor, e esse irmão chegava em casa destruído. Nós matamos a esperança das pessoas quando agredimos. Então, gente, agora, quando nós somos convidados a reparar, trabalhar muito e levar alegria para o lar, a gente trabalhar muito, né, e fazer com que a empresa em que nós trabalhamos fique bem, mas a gente às vezes está detonado. Isso não é azar, isso é alegria. E tem gente que fala assim, eu sou azarado demais. Eu vou trabalhar na empresa, aquela empresa só dá problema, eu trabalho muito, eu não ganho hora extra, né? Eu ri muito uma vez de uma aluna que ela virou para mim e falou assim, é um absurdo, eu estou trabalhando e minha chefe quer que eu faça hora extra. É um absurdo, eu não fui contratada para fazer hora extra. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde, né, a Organização Mundial do Trabalho, fizeram uma pesquisa através de uma das 4 maiores empresas de auditoria do mundo, que nós chamamos Big Four, e a Deloitte, uma dessas 4, fez uma pesquisa. 80% das pessoas que estão no mercado de trabalho não gostam da empresa e do que fazem. Então, são as clínicas de psicólogos, a insatisfação, o desânimo com a vida, a depressão e a tristeza, porque a gente tem que estar ali para ganhar dinheiro e demonstrar status. E o que nos deixa feliz é de estar de pé no chão, pijaminha velho e tomando café com quem a gente gosta. É aquela festinha com a turma que a gente gosta, que a gente pode falar bobagem, não é? Isso, não existe sorte ou azar. Tudo que nós passamos, nós planejamos, gente. Nós fomos alertados quando nós renascemos. Agora, criança faz birra quando ela não tem o que quer. Nós, no nosso livre-arbítrio, a gente está fazendo birra para as nossas dificuldades ou entendendo que em toda dificuldade tem uma grande oportunidade. E outra coisa, sabe aquela história que durante a tempestade, durante os tempos ruins, uns choram, mas tem sempre alguém inteligente que vai lá vender o lenço? Vamos vender o lenço, gente. Vamos vender o lenço, né? Então, vamos fazer aquilo. Uma vez eu fui conversar com umas senhorinhas, porque tinha uma turminha muito endividada nos empréstimos de consignado. E aí eu fui dizendo para elas, olha, em vez de pegar dinheiro e complicar essa situação, vamos fazer o seguinte, o que vocês sabem fazer? Uma faz geleia de goiaba muito bem, a outra borda pano de prato. Vamos para a praça do nosso bairro e vamos vender. Olha, em vez de ficar triste, vamos trocar. Hoje já tem um site em que troca-se serviços, né? Eu faço o imposto de renda para alguém, a outra pessoa vem e me vende e troca a bolsa pelo serviço, trocando trabalho, trocando serviços, né? Tem uma questão que fala sobre a miséria e injustiça no Livro dos Espíritos, e a resposta diz o seguinte: há pessoas miseráveis enquanto os homens não descobrirem que o que sobra da mesa de um é para alimentar. Já vai acabar?
A gente pode... Então vamos acabar? Finaliza? Vamos lá, gente? A gente vai terminar essa questão entendendo que não existe sorte, não existe azar. Não é por acaso que os nossos irmãos estão no norte da Itália. Não é por acaso aquelas localidades, a concentração de pessoas nos lugares onde estão ocorrendo mais desencarnes. Tudo é programado. Jesus não erra, né? Deus não erra. É para nos ensinar, é para nos educar, mas é para permitir que esses irmãos, ao chegarem no plano maior, cheguem mais leves, cheguem mais puros, cheguem limpos. O corpo, gente, é o carvão do espírito. Então, enquanto nós estivermos aqui, usemos o nosso corpo para trabalhar a liberdade de escolha, que é o nosso tema do estudo de hoje, o livre-arbítrio, escolher nos nossos pensamentos, né? A gente pode escolher, quando alguém nos agride, agir instintivamente e dar uma má resposta, ou agir com o livre-arbítrio e soltar uma boa gargalhada. Eu só vou finalizar contando um último caso. Numa das empresas que eu trabalhei, um chefe muito ríspido, xingava todo mundo e todo mundo saía arrasado. Chorava, ficava super mal. E um dia entrou uma faxineira lá e ela, do jeitinho dela, teve um dia que esse homem chegou de muito mau humor e soltou os cachorros nela. Ela sentava, ela ria tanto, que um dia ele ficou sem graça, porque ele estava acostumado a amedrontar as pessoas, a intimidar as pessoas, era o chefe, era o responsável. E ela ria, e ele ainda ficou mais bravo. De que você está rindo? Ela virou e falou assim, você só pode ser doido, mas vai ser bobo lá longe. Ele foi embora, sem penalizar essa funcionária de nada. Ela tinha um dos cargos, né, de menor salário, e ela ria, coitado. E ela ainda dizia, coitado dele. Coitado, ele só sabe xingar. Então, a grandeza do livre-arbítrio, da escolha dos nossos pensamentos. A nossa grandeza neste momento, criar, fomentar o pânico e o medo, ou escolher ter esperança e fazer o que devemos fazer. Fazer a nossa parte, nos cuidar, cuidar de quem amamos, mas cuidar da limpeza, da esfera, da energia onde nós estamos. Na leveza, na esperança. Vai passar e vai passar rápido. E a gente vai sair dessa e a humanidade vai ficar melhor. Boas coisas virão. Depois de toda tormenta, muitos bons fluidos, energias, novas oportunidades, um novo olhar, uma nova conduta, uma nova escolha. Que Deus abrace o coração de todos nós. Que nós saiamos renovados na certeza de que por mais que a lágrima insista em cair, a gente tem um sorrisão para soltar, porque estamos com Cristo, temos Deus, temos Jesus, temos os nossos mentores, né? E temos irmãos que velam por nós. Que na alegria de Jesus, todos estamos amparados, nunca sozinhos, sempre fortalecidos, sempre tudo no caminho certo, tudo na paz do Senhor. E que a alegria dessa noite, a certeza dessa energia, dessa onda boa, nós vamos contagiar. Contagiar de esperança, contagiar da certeza de que estamos unidos no plano de Deus e com Cristo em nós. Que assim seja. Gente, voltou aqui agora, nós vamos encerrar agradecendo a paciência, as boas energias e um para casa para todos nós, para a casa da esperança, da boa prece. Nós vamos fazer uma prece final e agradecer muito, né, a Dani, a Carol pelo apoio e pelo convite. E nunca vamos nos declinar para demonstrar, falar e praticar Jesus em nossos corações. Então vamos fazer a nossa prece, renovando a nossa esperança agora. Mestre Jesus, é com imensa alegria, Senhor, que agradecemos a presença de Deus maior, do Cristo em nós e de toda a equipe de Dr. Pedro Luiz, que por todos nós velam. Mestre Jesus, é com alegria no coração que renovamos, Senhor, o nosso propósito de esperança, de renovação, que cada um de nós possamos construir novos caminhos, que possamos abrir novas estradas,
Que possamos, Senhor, construir mesmo abraços, afeto, a cura em nós, vencer as dificuldades na certeza de que, como vento, contorna a floresta e chega ao mar, como a areia a água bate nas pedras, mas ela chega na areia e chega branda, que os nossos corações tenham essa brandura para envolver todos os nossos irmãos, médicos, enfermeiros, trabalhadores da área hospitalar, os nossos irmãos que trabalham cuidando de todos, e nós também, a cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, na alegria do Deus maior, no propósito de tudo transformar, pela certeza dos bons fluidos, pela certeza de um sol que está em todos nós, que o Cristo esteja em nós, que assim seja. Assim seja. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Denise.